E aí, galera? Se você é fã de animes esportivos e está sempre em busca de novos lançamentos, você está no lugar certo. Antes de começarmos, já aproveitamos e se inscreve no canal, porque se você curte esse tipo de conteúdo, aqui sempre tem novidades e recomendações quentinhas do mundo dos animes. Não se esqueça de ativar o sininho também, assim você não perde nenhuma dica. Agora, vamos falar sobre algo que sempre anima a galera, os novos animes de esporte. Esse gênero tem se reinventado a cada temporada, trazendo novas histórias, personagens e, claro, muita adrenalina. Se você adora aquele sentimento de torcer por uma equipe, se emociona com a superação dos protagonistas ou até sentir aquela pressão na hora do último ponto, você sabe do que estou falando. Em 2024, a temporada está cheia de surpresas, com animes que prometem conquistar seu coração e te deixar vidrado do começo ao fim. Alguns trazem conceitos inovadores, enquanto outros apostam em histórias que já conhecem, mas com uma abordagem fresquinha. E não importa se você curte futebol, basquete, vôlei ou até esportes mais inusitados, tem de tudo para todos os gostos. Então, prepare-se, porque hoje vamos dar uma olhada nos animes do esporte mais promissores que acabaram de chegar ou estão a caminho. Vamos nessa? Para quem já assistiu à primeira versão, Shin Tennis no Ujizama traz o retorno de alguns dos personagens mais amados da série, mas com um tom ainda mais intenso e dramático. Agora, o anime não é apenas sobre o tênis competitivo. A série vai além, trazendo competições que parecem mais como batalhas épicas, onde a habilidade e a estratégia se misturam com a força física e mental dos jogadores. Ou seja, prepare-se para ver partidas ainda mais insanas e personagens ainda mais over the top. Claro, não podemos falar de Shin Tennis no Ujizama sem mencionar o nosso queridíssimo protagonista, Ryoma Shizen. Para quem não sabe, Ryoma é aquele tipo de personagem que começa como prodígio, o novato que, com suas habilidades impressionantes, deixa todo mundo de boca aberta. Ele tem aquele estilo frio e calculista, o que faz dele um personagem ao mesmo tempo carismático e misterioso. Em Shin Tennis no Ujizama, a coisa não é diferente. Ryoma ainda é o centro das atenções, mas agora ele enfrenta desafios muito maiores e adversários ainda mais poderosos. O que realmente diferencia essa nova fase da série é a intensificação das competições. Em vez de jogos simples de tênis, as partidas agora têm um nível de dramaticidade e estratégia mais elevados. As técnicas que os personagens usam são muito mais exageradas e criativas, alguns dos movimentos parecem mais com golpes de super-heróis do que com jogadas de tênis. Isso deixa tudo muito mais emocionante, ao mesmo tempo, um pouco mais absurdo, no melhor sentido possível. E partindo para a nossa última recomendação do dia. Se você ainda não conhece, Tsurune é um anime que mistura esporte, amizade e um toque de drama emocional, mas de uma maneira bem diferente do que a gente costuma ver em animes de esporte. Ao preferir focar em uma competição intensa ou rivalidade exagerada, a série coloca o arco e flecha como uma metáfora para os desafios internos dos personagens, suas dúvidas, inseguranças e, claro, suas relações uns com os outros. No começo, a trama segue Minato Narumiya, um garoto que, depois de uma série de desafios pessoais, entra para o clube de arquearia da escola. Ele começa a aprender não só sobre a técnica de tiro, mas também sobre confiar em si mesmo e entender o valor do trabalho em equipe. É claro que a amizade com seus colegas ao longo do tempo vai crescendo conforme cada um vai superando suas próprias dificuldades. Agora, se você já estava acompanhando a primeira temporada de Tsurune, provavelmente está ansioso para saber o que mudou nessa nova fase. Tsurune, Tsunagari no Isha não só mantém aquele clima calmo e introspectivo que fez uma série tão especial, mas ainda foca em aprofundar os relacionamentos entre os personagens. Aqui, os laços de amizade e os dilemas internos dos personagens são explorados de maneira ainda mais intensa, enquanto o tempo enfrenta novas adversidades e tenta alcançar um novo nível tanto como atletas quanto como pessoas. A principal diferença, na verdade, é como a história se aprofunda em questões mais pessoais. Enquanto na primeira temporada vimos o Minato tentando se encontrar dentro do esporte, agora ele e seus amigos lidam com pressões externas, seja por parte da escola, da família ou até de suas próprias expectativas. Isso dá um toque mais emocional e maduro à trama, sem perder aquele toque suave que caracteriza a série. E partindo para a nossa terceira recomendação do dia. Primeiro, vamos entender o que se trata Rooi Tombo. Esse anime é baseado em um mangá de comédia e slice of life que traz uma história muito fofa e simples, mas com uma pegada divertida que vai te fazer rir e até emocionar.
O enredo acompanha a história de Tombo, um personagem que, literalmente, se mete em situações bem malucas, e o anime segue essas trapalhadas de uma maneira bem descontraída. Em vez de ser aquele anime cheio de ação ou de grandes reviravoltas, ele se concentra nos pequenos momentos da vida e nas situações cotidianas, mas com um toque de humor bem peculiar. O grande charme de OOI. Tombo é como ele consegue transformar situações cotidianas em algo engraçado e emocionante ao mesmo tempo. Você não vai encontrar batalhas épicas ou vilões tentando dominar o mundo, mas sim personagens cativantes e momentos que fazem você parar para refletir, enquanto solta uma risadinha. O anime faz isso ao mostrar como a vida pode ser simples e, ao mesmo tempo, cheia de pequenos desafios e surpresas. Tombo, o protagonista, é uma garota que, de certa forma, acaba sempre se encontrando em situações complicadas. Ela tem aquela vibe de não sei como cheguei aqui, mas vou fazer o melhor que posso, e isso faz com que a gente se identifique com ela de maneira muito natural. Não é aquela heroína perfeita, sabe? Ela é humana, cheia de defeitos, mas também muito adorável e relacionável. Agora, se você está procurando um anime leve para assistir, onde você pode dar boas risadas e relaxar, então OOI. Tombo é uma ótima pedida. O anime é recheado de humor simples e situações que, embora pareçam banais, são tratados com tanto carinho que acabam se tornando memoráveis. O jeito como o protagonista se descontrola ou se embanana nas situações mais corriqueiras traz uma dose de comédia bem particular e sem forçar a barra. E partindo para nossa quarta recomendação do dia. Bukyaku Battery é um anime focado no baseado e na vida de um garoto chamado Takumi Fujiwara, um jovem com um talento natural para o esporte, mas que está carregando algumas bagagens emocionais. A história vai se desenrolar quando Takumi entra para o tempo de base da escola e começa a lidar não apenas com a pressão da competição, mas também com a sua relação com os outros jogadores e com ele mesmo. O nome Bukyaku Battery é uma referência direta ao conceito de bateria no baseado, que envolve o arremessador e o receptor, mas neste caso, a ideia é mais do que apenas um tempo jogando junto, é sobre as relações humanas, as conexões e como os sentimentos dos jogadores influenciam o jogo. O Takumi é aquele tipo de personagem que, à primeira vista, pode parecer o estereótipo do garoto problemático. Ele é introvertido, carrega um certo distanciamento emocional e não se abre facilmente com os outros. No entanto, à medida que a história vai se desenrolando, a gente percebe que ele não é apenas um prodígio do fundamento, mas também alguém que está tentando se entender no meio de tantas emoções que surgem. A grande questão é, ele consegue lidar com sua solidão e suas expectativas sem deixar que isso afete suas relações com os outros? Essa é a jornada que vamos acompanhar. É aqui que Bukyaku Battery vai além do simples anime de esporte. O fundamento, no caso, funciona como uma metáfora para os conflitos internos dos personagens. O jogo em si exige muito mais do que apenas habilidades técnicas, e o anime faz questão de mostrar como a comunicação, o trabalho em equipe e o suporte emocional entre os jogadores são essenciais para o sucesso dentro e fora do campo. Isso é algo que o Takumi vai aprender, não só jogando o esporte, mas também aprendendo a lidar com os outros. E para nossa quinta recomendação do dia. A tradução do título já dá um gosto do que esperar, algo como é a história de uma garota que não conseguiu se tornar uma bruxa. Parece um pouco inusitado, né? E é aí que o anime te pega de jeito. Em Yamahou Tsukai ni Narenakata Nanoku no Anashi, acompanhamos a vida de Yuko, um jovem que sempre sonhou em ser um mago, ou Mahou Tsukai, mas, por alguma razão, não consegue atingir esse objetivo. Ela vive em um mundo onde a magia é real, e embora tenha toda a vontade de aprender e desenvolver seus poderes, a realidade não é tão simples assim. A história vai se contar à medida que Yuko tenta descobrir qual é o seu verdadeiro lugar nesse mundo cheio de mistérios e magia. Mas, claro, não se engane, este anime não é sobre uma garota tentando virar bruxa a todo custo. O foco está mais em entender as razões pelas quais ela não consegue fazer isso e como ela vai lidar com essa frustração ao longo do tempo. Yuko é aquele tipo de personagem que tem um sonho grande, mas logo percebe que a realidade pode ser bem mais complexa e difícil do que ela imaginou. Ela é uma garota com energia, cheia de vontade de aprender, mas também é bem consciente de suas limitações. Ao longo da série, vamos ver ela lidando com o fato de que, por mais que queira, talvez não tenha o talento ou as condições possíveis para se tornar uma magista. O legal aqui é que Yuko não é um personagem que se entrega facilmente ao desânimo. Ela tem suas inseguranças, claro, mas também está sempre disposta a tentar novas abordagens, explorar outras possibilidades e entender melhor o que ela realmente quer da vida. Isso faz com que a gente se conecte muito com ela, porque, no fundo,
Quem não já passou por um momento em que sente que está tentando, mas as coisas não estão saindo do jeito que imaginou? E partindo para a nossa sexta recomendação do dia. Primeiro, vamos falar um pouco sobre o básico. Ao no Ako, ou Ao no Ako, A Story of the Blue Box, é um anime baseado em um mangá esportivo, mas não é só sobre jogar bola ou correr na pista, não. Aqui, o foco vai além do físico, e entra no psicológico dos personagens. A história gira em torno de dois jovens que, apesar de não serem ao mesmo tempo, têm visões de mundo muito diferentes e suas relações são marcadas por tensão, amizades, e claro, os desafios de crescer e enfrentar a competição. O anime tem um toque de drama psicológico misturado com a intensidade dos esportes, criando uma narrativa super envolvente e cheia de camadas. Ele consegue te prender não só pelas suas cenas mais intensas, mas também pela forma como explora os sentimentos conflitantes de seus protagonistas. No centro da história estão os dois personagens principais, Ryu e Haruka. Eles são equipes diferentes, mas suas jornadas acabam cruzando de formas bem inesperadas. Ryu, o cara mais tranquilo e focado, é o tipo de personagem que, aparentemente, tem tudo sob controle, mas à medida que a história avança, ele vai se mostrando mais complexo do que se imaginava. Já o Haruka, por outro lado, é o personagem típico um pouco mais assustador, com uma energia explosiva e sempre à beira do limite. A relação deles não é nada simples e vai passando por altos e baixos, criando um drama psicológico bem interessante. Uma das coisas mais legais de Ao no Ako é que ele consegue nos mostrar relações humanas de uma forma bem realista. Não é só sobre ganhar ou perder, é sobre como nos vemos em relação aos outros e como nossas expectativas e medos influenciam nossas atitudes. A amizade entre Ryu e Haruka, que parece estar ali para apoiar um ao outro, está sempre à beira de se desestabilizar, principalmente porque ambos têm expectativas muito altas e um peso psicológico gigante nas costas. Eles têm que aprender a lidar com a pressão, a competição e até com o isolamento emocional, o que dá um tom de tensão ao anime, sem perder a humanidade de cada personagem. E partindo para a nossa última recomendação do dia. Vamos começar do começo. Blue Lock é um anime que adapta o mangá de mesmo nome, escrito por Muneyuki Kaneshiro e ilustrado por Ryuzuki Nomura. Se você acha que é só mais um anime de futebol comum, com aqueles treinos cheios de jogadas épicas e finais emocionantes, pode tirar o cavalinho da chuva. Blue Lock é uma abordagem bem diferente do tradicional e promete deixar você com adrenalina a mil do começo ao fim. O enredo é simples, mas muito viciante. O Japão está à procura de um novo terror que seja capaz de levar a seleção nacional ao topo do mundo, mas, ao invés de seguir a metodologia tradicional de treinamento, eles criam um programa diferente e brutal chamado Blue Lock. A ideia aqui é reunir os melhores jovens atacantes e colocá-los em um ambiente de competição extrema, onde apenas um vai sair como o melhor do melhor. E se você perder, bem, e você não tem mais chance de jogar pela seleção japonesa. Sobrevivência pura. O protagonista da história é o Yoshizaji, um atacante cheio de potencial, mas sem muita confiança no início. Ele é, como muitos personagens de anime, aquele cara que tem uma vontade de vencer inabalável, mas falta algo, é algo que o torna especial. Ao contrário de muitos outros animes de esportes, que mostram os personagens lutando contra forças externas, Blue Lock explora algo bem mais profundo, o desafio é contra si mesmo. Antes de tudo, já se inscreve no canal aí, porque a melhor gente está apenas começando a explorar os animes de esporte que surgiram recentemente. Se você curte aquele clima de competição, superação e adrenalina que só o gênero de esporte pode oferecer, está no lugar certo. Agora, para concluir essa nossa jornada pelos novos animes do esporte, posso dizer que a atual leva de títulos está trazendo uma renovação incrível para esse gênero. Desde abordagens mais psicológicas até aquelas mais tradicionais, que apostam na emoção de ver a bola na rede ou o gol sendo feito, esses animes estão confusos com o público de maneiras bem diferentes. O mais legal é ver como cada um desses animes, apesar de não serem do mesmo nicho, trazem propostas únicas. Blue Lock, por exemplo, vai te fazer pensar muito além do futebol, com uma mistura de rivalidade e psicologia de alto nível. Já outros, como Tsurune, apostam em um clima mais tranquilo e introspectivo, focando no desenvolvimento pessoal e em como a disciplina e o foco são essenciais em qualquer esporte. E nem vamos falar de Bokaku Battery, que combina uma boa dose de drama com a tensão dos esportes de equipe. O legal de tudo isso é que, independente do estilo de anime, a fórmula que está por trás dessas histórias sempre acaba sendo a mesma: superação, trabalho em equipe, e o desejo de alcançar o impossível. E é isso que realmente atrai a gente, né?
A emoção de ver os personagens evoluindo, superando suas fraquezas, e claro, dando tudo de si no campo de jogo. Então, fica a dica, se você ainda não mergulhou nesse mar de novos animes de esporte, tá perdendo um tempo precioso. Vai lá, assista e se emocione com essas histórias que, com certeza, vão te inspirar a seguir seus próprios sonhos, dentro ou fora dos campos. E se você curtiu o vídeo, não esqueça de dar aquele like maroto, compartilhe com os amigos, e claro, se inscreva no canal para acompanhar tudo o que rola de novo no universo dos animes. Até a próxima!